Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado aí pela companhia de vocês nas redes sociais, que a gente sempre está em contato. Seja aqui no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no TikTok, seja no Kawaii, seja também lá no WhatsApp, né? No WhatsApp nós temos ali encontrado verdadeiros amigos, né? São mais chegados do que irmãos. Muito obrigado aí. Eu sempre agradeço a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado. Bom, queridos, nós vamos hoje estudar mais um ponto da mensagem que estamos trazendo sobre o Apocalipse. E nós temos visto como este livro é maravilhoso, porque ele nos mostra o que? O fim da era presente e inaugura a era do porvir. Aliás, a Bíblia ela fala sobre dois tempos. A Bíblia só fala sobre dois tempos. O tempo presente e a era do porvir. Então, nós estamos estudando o livro de Apocalipse para trazer a vocês luz, não culpa e medo. Tá? Nós estamos concebendo esse livro no tempo que ele foi escrito. Isso é maravilhoso. Agora, irmãos, quando nós pensamos Deus, a primeira coisa que nós devemos ter em mente, né, é que Deus habita em luz inacessível, ou seja, eu não posso compreender Deus totalmente dentro de uma concepção humana. Não tem como você entender 100% Deus. Mas o pouco que ele deixa ser percebido, nós encontramos aonde? Na palavra, na Bíblia, né? Não são em nossos encontros sobrenaturais, se é, eu nunca passei por isso, graças a Deus, nem nas nossas experiências de vida, não. É na Bíblia que nós encontramos o meio pelo qual Deus se deixou perceber. E aqui na Bíblia nós encontramos um Deus, ou melhor, um Pai, sempre preocupado em estabelecer a sua comunhão com seus filhos. E essa história, queridos, ela passa lá pela criação do mundo, né? Quando Deus colocou o primeiro homem para habitar o jardim e ele tinha ali, né? O homem tinha esse poder de comunhão com Deus, sendo que em dado momento a história nos mostra, a Bíblia nos mostra que esse homem tomba. Mas mesmo depois do tombo, né? Deus faz uma separação de um povo e diz a este povo: olha, através de vocês eu estabelecerei e trarei luz a todos os povos e a comunhão comigo de novo. Sendo que, mais uma vez, a história nos mostra que esse povo fracassa, é o povo hebreu. E em um dado momento, Deus sai da sua glória e vem aplicar a sua justiça ao mundo. E qual a justiça que ele aplica? Ele tira do mundo o mundo das trevas, ele desfaz a inimizade, ele derruba o muro que separava, ele rasga o véu, ele destrói um templo erguido por mãos humanas e constrói um poderoso e invencível reino eterno dentro de nós, que é a comunhão com ele que nós temos hoje resgatada e eternamente. E nós estamos justamente contando essa história, onde ele arrancou o mundo das trevas e transportou todos para o reino do Filho do seu amor. Estamos vendo o Apocalipse, é disso que trata o Apocalipse. E é claro que havia resistências naqueles dias para que se estabelecesse esse contato. Agora esse contato não ia ser mais por obras, mas permeado pelo Espírito. Então, o mundo dos gentios, né, o mundo dos ímpios, como era chamado na Bíblia, passou por muitos milênios sendo deixado de lado de fora da antiga aliança. Não tinham acesso. Irmãos, nem os gentios que se convertiam ao judaísmo, chamados prosélitos, podiam cumprir a lei na sua totalidade, e muito menos entrar no templo de Deus. Veja só como que era a separação. E o que isso acarretou? Isso levou os homens daqueles dias a se afastarem completamente de Deus. E isso trouxe ao mundo o quê? Muita ignorância em relação ao próprio conhecimento do homem em relação a Deus. Por isso que os homens, naqueles dias, eram capazes das mais agudas atrocidades que nós vemos dentro da própria palavra. Mas isto muda no ano 70. A luz brilhou para sempre no coração dos homens. Agora, todos seriam convidados à liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porém, o Apocalipse que nós estamos estudando, nós estamos vendo o que? Essa oposição dos homens ao reino de Deus. Antes era pela velha religião do judaísmo, que foram os primeiros a serem perseguidos, né? A igreja a ser perseguida, primeiramente ela foi perseguida pelos judeus,
E agora nós estamos analisando, agora contextualizando vocês em relação à mensagem, nós estamos analisando o quê? A oposição ou o Satanás perseguindo a igreja, ou seja, o Império Romano. E hoje, nessa mensagem, nós veremos a segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, tá? Mas antes de nós entrarmos na mensagem, como é costume aqui neste canal, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreva, abençoado. Principalmente se esse canal tem te dado armas para que você pense, tem te dado argumento para buscar na palavra, para estudar, porque isso que é importante, né? Você quando traz uma crítica, né, aquilo que todo mundo é unânime, é importante você ouvir, porque você vai desenvolvendo esse espírito crítico daquilo mesmo que você critica, ou daquilo que você professa a sua fé. E aí você vai mudando, você vai se moldando, porque são ideias que é diferente, né? É isso que nós estamos trazendo hoje, tá? Então se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente à vontade, comentário e engajamento. Obrigado por todos os comentários. Estou vendo que o povo está bem respeitoso, né? Até porque também, se faltar respeito, a gente não tolera, tá? Obrigado aí a vocês que têm compartilhado, né? E se você amar essa mensagem, compartilhe novamente, tá bom? Se inscreva no nosso canal, tá? Se você quiser que o YouTube te avise, tem essa ferramenta aí embaixo, né? Esse sininho que faz com que o YouTube te avise aonde você estiver. Olha, a Graça Pura está no ar, vai lá e veja, tá legal? Queridos, vocês sabem que nós temos o nosso livro, A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras dentro do Sistema Religioso. Da mesma maneira como eu estou apresentando o Apocalipse de forma preterista completa, né, essa interpretação que nós usamos aqui, que é diferente do futurismo, né, você encontra aí divergências em todos os pontos, e isso é importante para você. Esse livro também vai te dar uma outra visão sobre o inferno. Eu te aconselho você ver. Você vai começar a entender que houve uma história por trás do inferno que hoje a igreja conta. Hoje a igreja, né, vamos dizer assim, o sistema religioso, ele conta que o inferno é um local onde serão julgados os pecadores, né, aqueles que não aceitaram Jesus, e indiretamente aqueles que não estão dentro da igreja. Aí já começa a crítica, né, porque é isso mesmo que eles pregam, não é verdade? Então eu mostro como foi que essa palavra inferno sai da Bíblia com o nome de sepultura, né, ou seja, a tradução é sepultura, e chega aos dias de hoje como um local onde as pessoas sofrerão eternamente. Vocês vão ver a história por trás da doutrina. É isso que você vai ver adquirindo o livro A Doutrina do Inferno, tá legal? Também nós temos as nossas apostilas, tá? Eu queria convidar vocês, nós temos 10 apostilas, cada apostila tem 10 temas das nossas mensagens, inclusive essas mensagens de Apocalipse que eu estou apresentando para vocês, está na apostila 8, 9 e 10, tá? Então, abençoado, não deixem de adquirir, principalmente para você que quer dominar bem esse assunto, tá legal? Para você que se reúne em graça, para você que quer, de repente, fazer um canal, seja bem-vindo, tem espaço para todo mundo aqui, tá bom, abençoado? O YouTube é uma plataforma em que todos devem ter um canal, uma livre expressão, tá bom? Você se expressar livremente, claro, se expressar dentro de uma normalidade, né, abençoado? Não vamos fazer aqui nenhuma pirueta, porque nem convém, né? Tá legal? Então adquira hoje mesmo. E o principal objetivo da criação dessas apostilas é deixar o quê? Um legado. Nós precisamos deixar um legado, tá? Porque amanhã, quando nós não estivermos mais neste mundo, estará o livro, estará as apostilas. Adquira. Eu sei que a sua vida vai entrar em outro patamar de glória. Tá legal, abençoado? Bom, agora sim, chega de conversa e vamos à conversa principal. Vamos à cereja do bolo? Vem pra graça que eu te explico. Amados e diletos irmãos, glória a Deus pela sua vida mais uma vez. Vamos ao livro que estamos aprendendo a amar, que estamos aprendendo a respeitar em seu tempo. Sabemos que aqueles que passaram por esses dias passaram por dias tenebrosos, passaram por dias loucos, dias de oposição ao reino de Deus, né? Devido ao afastamento, principalmente dos gentios em relação à aliança de Deus. Então era como se Deus estivesse tomando o mundo novamente para si. É isso que o Apocalipse
está narrando. Tá legal? Então vamos ao texto onde trata da segunda besta. Vamos lá. Apocalipse capítulo 13, versículo 11 ao 15 diz: Então vi outra besta que saiu da terra. E aí tá essa conotação, tá, abençoado? Que é a palavra Gé, tá? Que quer dizer terra, solo, região, país, tá? Tinha 2 chifres, como de cordeiro, mas falava com voz de dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, olha aí. E exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta. Então era como se fosse um porta-voz, né? Porque ela fazia, obrigava as pessoas a adorar a primeira. Cujo ferimento, quem não viu a primeira parte, tá? Eu aconselho você ver, você vai entender esse ferimento aí mortal, mas esse ferimento havia sido curado. Tá? Eu aconselho você ver a outra parte. Realizava sinais espantosos, chegando a fazer fogo descer do céu sobre a terra, à vista de todos. Enganou os habitantes da terra com os sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ordenou que fizessem uma grande estátua da primeira besta, que havia sido mortalmente ferida e sobrevivido. Então a primeira besta estava viva, tá, abençoado? Que é o Império Romano. Então lhe foi permitido dar vida a essa estátua, para que ela falasse. E a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos os que se recusassem a adorá-la. Irmãos, nós estamos diante de um livro que em sua narrativa apresenta símbolos, muitos símbolos, tá? Palavras de linguagem, todas as linguagens características do povo judaico é exibido nesse livro de Apocalipse. Então, existe partes do livro que você literaliza, você consegue apontar, né? Como nós apontamos Nero, como nós apontamos as 2 testemunhas, como nós vamos apontar agora a segunda besta, né? Mas existem palavras, existem textos nela que nós não podemos literalizar. Nós temos que ter isso em mente quando lemos o Apocalipse, né? Então, o Apocalipse, ele não é um livro inflexível, muito pelo contrário, ele tem que ser um livro flexível. Por quê? Porque nós estamos estudando uma cultura que já passou pela Terra há muitos anos. Estamos estudando uma história que já tem milhares de anos, tem 2000 anos. Então, é claro que a própria história em si, ela afirma que ela não é 100% exata. A história não é 100% exata, mas ela nos dá um certo ponto, de uma margem de erro, tá? Então, abençoado, nós estamos vendo nesta mensagem, nesse texto aí que está aparecendo para vocês, o aparecimento de mais uma besta. E esta besta aí sai da onde? Sai da terra. E claro que não é uma minhoca, né, abençoado? E nem tampouco tem a ver com o contexto brasileiro de hoje, ou algum contexto judaico moderno. Isso tem a ver o quê? Com a terra daqueles dias, que estava sendo escrito e desenrolando o Apocalipse. Então essa palavra aí, que é Gê, ela aparece aqui, olha, ela quer dizer terra, solo, região, país, habitantes de uma região. E no caso aqui, estava se tratando de Jerusalém. Tá? O contexto é Jerusalém. O solo é Jerusalém, a região é Jerusalém, habitantes de uma região que é Jerusalém. Tá? E não pensar isto, abençoado, nos dias de hoje não faz nenhum sentido, tá legal? Então, essa besta, ela viria de algum morador de Jerusalém ou alguém de muita influência que conhecia muito bem a terra da Judéia. Se nós compararmos a primeira besta, que é o Império Romano, essa é menor. Porém, ela tem autoridade como tal, como diz o texto, né? Que ela obriga as pessoas a adorarem a besta maior. Ou seja, tem o poder da grande besta. E o seu objetivo é ser o quê? É ser um porta-voz da primeira besta. Porque ela tinha essa autoridade dada da primeira besta. Bem como um embaixador. Sob essas considerações, pode-se concluir que é o representante romano, ou que é possivelmente, tá, abençoados? Cravar assim assertivamente é difícil. É possivelmente um representante romano na terra de Israel. Essa é a primeira possibilidade que nós vamos tratar nessa mensagem. Então, o que nós fazemos? Já que não consideramos o futuro em nossas interpretações, vamos procurar onde? Um personagem que se encaixa nessa descrição. Então, nós encontramos um homem chamado Gécio Floro.
Este homem foi o último procurador que governou na Judéia antes das revoltas entre 64 e 66 depois de Cristo, quando os judeus teve o grande levante contra Roma, né? Foi entre esses anos aí, 64 e 66. E como o nosso compromisso, irmãos, é contextualizar vocês de tudo o que era, né? Os procuradores do Império Romano, você já ouviu falar? Sabe o que é? Bom, abençoado, os procuradores do Império Romano eram funcionários públicos, está aparecendo para vocês aí, né? Encarregados da administração financeira e jurídica das províncias romanas. Eles exerciam uma autoridade considerável dentro de suas áreas. Então eram pessoas, eram governadores, né? Vamos dizer assim. Então, esse Gércio Floro, ele favoreceu os gregos da Palestina sobre os judeus. Ele favoreceu os gregos em detrimento dos judeus. Gerando o quê? Tensões e descontestamento entre os judeus. Gércio Floro não é uma figura positiva, tá, queridos? Gércio Floro foi descrito por historiadores como um governante corrupto e tirânico, que explorava a população local em benefício próprio. Sua má conduta e excessos provocaram descontentamento e revoltas na Judéia, culminando na grande revolta judaica em 66 depois de Cristo, que acabou, esse levante acabou levando à destruição de Jerusalém e do templo no ano 70 depois de Cristo. Irmãos, o ato que desencadeou a guerra e a grande revolta judaica foi um roubo que houve, né, por Floro, tá? Ele roubou 17 talentos de ouro do templo de Jerusalém. Profanação e ultraje ao lugar santo, que na melhor das hipóteses ultrajou os judeus e na pior humilhou Deus. Isso causou revolta neles. Nas páginas do historiador Joséfo, nós encontraremos a história de Gércio Floro e da sua enorme e inacreditável devassidão, fraude, traição e tirania deste último e pior de todos os governadores que representavam a autoridade imperial na Judéia. Foi terrível. Irmãos, vocês verão como o historiador, eu vou mostrar uma passagem aí, traça a má gestão deste homem infame para a ruína que desceu sobre a nação. Ele foi como se fosse aquela que fica instigando o povo, né? O povo a se revoltar. Irmãos, Gércio Floro foi tão letal para Israel. Veja o que o Joséfo fala de Gércio Floro. Olha aí. Foi essa opressão intolerável e draconiana que incitou os infelizes judeus à rebelião e foi a causa imediata da guerra, que terminou com a destruição completa de Jerusalém e de seu povo. Então, abençoado, ele foi bem ruizinho, né? Joséfo usa essa palavra draconiana, até destaquei para vocês aí, para se referir à opressão de Gércio Floro. Vocês sabem o que significa um draconiano? Vou deixar aí para vocês. Aí. O termo draconiano tem origem na Grécia Antiga e é derivado de Drácon, um legislador ateniense conhecido por suas leis rigorosas e severas. Isso descreve a conduta de Gércio Floro, tá? Opressiva e intolerável para os judeus, comparando-os às leis e medidas punitivas e rigorosas atribuídas a Drácon. Tá bom? Irmãos, agora atenção. O historiador Joséfo, tá? Ele preservou, ele não trouxe todos os fatos em relação ao próprio Gércio Flores, tá? Ele não deu todos os acontecimentos. Se Joséfo tivesse mencionado, tá, todos esses acontecimentos que envolviam esse homem, sem dúvida ilustrariam mais isso que nós estamos querendo mostrar para vocês, os detalhes do retrato apocalíptico da segunda besta. Então Flávio Joséfo não deixou isso claro. Mas pelo material que nós temos hoje, ele é suficiente para forçar em cima de Gércio Floro fraude, crueldade, impostura, tirania. São atributos que poderiam ser aplicados com muita certeza a um promotor, a um porta-voz, que foi Gércio Floro. Ou seja, ainda que não tenhamos por completo a tirania de Gércio Floro,
podemos atribuir a ele com o material histórico que temos a nosso dispor hoje. Irmãos, talvez as características mais difíceis de verificar sejam as relacionadas com o cumprimento obrigatório da homenagem à estátua do imperador e a assunção de reivindicações milagrosas. Eu estou me referindo ao texto de Apocalipse 13:13, está aparecendo para vocês aí, ó, que falando que realizava sinais, essa besta, né, espantosos, chegando a fazer fogo descer do céu sobre a terra, à vista de todos. Tá? Então, essa parte é que eu estou questionando, que Joséfo não trouxe todas as informações que ocorreu com Gércio Floro. Tá? Mas mesmo aqui, tudo o que sabemos é a favor de que a descrição seja correta ao pé da letra, ou seja, em relação a estes sinais miraculosos. Tá? Por isso, em mensagens anteriores, nós já viemos falando do culto da adoração que havia aos imperadores, tá? No Império. Havia imagens, eu apresentei até do próprio Nero, havia outros imperadores pelo vasto Império Romano daqueles dias, em que existiam essas estátuas, existiam templos erguidos aos imperadores Césares, tá? E aqui, abençoado, eu vou mostrar para vocês o historiador Juvênio, tá? Em seu livro Das Aequia Potestas, está aí aparecendo, dizendo que ele era uma divindade na terra e o culto prestado a ele era verdadeiro. Então havia o culto à besta. Então, abençoado, é notável, atenção, que naqueles dias, tá, naqueles tempos, além das formas decadentes de religião que havia naquele período, de todo o período, né, do Antigo Testamento, os únicos dois cultos genuínos no mundo civilizado haviam dois cultos reconhecidos, que eram o culto a Tibério ou Nero, por um lado, e pelo outro lado o culto a Cristo. Irmãos, existem também outros estudantes da Bíblia que atribuem a segunda besta a também um procurador romano chamado Albinus, Lucélio Albino, tá? Que foi antecessor de Gércio Floro. Gércio Floro foi o último, antes da revolta. Mas teve um antecessor que alguns estudantes da Bíblia aplicam essa segunda besta a esse Lucélio Albino, tá? Apesar de não afirmarmos com certeza a questão de quem era a segunda besta, tá? O mais importante, irmãos, é que nós procuramos na história daqueles dias fazer essa análise, né? Contextualizar vocês em relação à história e o apocalipse que estava se desenrolando. Não é nenhum absurdo não ter uma precisão de fatos, não é. Absurdo, irmão, seria afirmar que isto estivesse para ocorrer nos dias atuais. Na verdade, queridos, quando a gente fala isto, cabe uma crítica ao cristianismo, tá? Tradicional, em relação ao futurismo das suas doutrinas em relação ao Apocalipse. Hoje o sistema religioso, na verdade, procura desviar a atenção das pessoas e ficar procurando fenômenos que nunca acontecerão, como um filme de fantasia, enquanto que as bestas atuais se levantam sob o nosso nariz. É uma crítica. Porque, irmãos, o Apocalipse bíblico foi para aqueles dias. E a finalidade foi pôr juízo a um povo impenitente e mostrar o abraço de Deus ao mundo, trazendo o quê? O seu reino para entre os homens. É isso que o Apocalipse fala. Mas isso, querido, não nos isenta e nem nos isentou de vivermos os nossos apocalipses. E essa doutrina futurista da vinda de Jesus, com todos os seres mitológicos, literalmente falando, eles literalizam completamente o Apocalipse, serve, irmãos, apenas de pano de fundo para que se levantem homens maus e perversos nos dias de hoje, em nome do cristianismo. Mas, irmão, vamos deixar isso para lá. Vamos voltar à mensagem. Eu só quis enfatizar com vocês que o Apocalipse bíblico acabou e teve o seu objetivo. E trazer esse apocalipse bíblico para os dias de hoje só serve para descontextualizar o ser humano e jogá-lo em uma distopia. Tá bom, abençoado? O que sabemos, na verdade, sobre aqueles dias em que estamos tratando da segunda besta aqui de Apocalipse 13,
é que está entre os anos de 62 e 64, tá bom? É sabido por nós que os cristãos, nesta época, em 62, tá, quando começou, eles eram obrigados a adorar a imagem do imperador, sob pena de morte. Então, o camarada era cristão e não adorava, era morto. E os governadores, que nós estamos tratando, falei de Gécio Flores de Albino, tá? Ou procuradores, eram os agentes ou porta-vozes do imperador para fazer cumprir essas medidas. Então o presidente falava, o governador tinha que atender. Tá entendendo? Assim, a segunda besta é apropriadamente chamada de o falso profeta, como descreve Apocalipse capítulo 16, versículo 13 e Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Porque sua grande tarefa era o quê? Perverter os homens à idolatria e blasfêmia. Apocalipse 16, 13, vamos ler. Então vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos impuros, semelhantes a sapos. Versículo 20 agora, capítulo 19. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fazia sinais em seu nome, sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta, e adoravam sua estátua. Tanto a besta como o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Irmãos, vocês estão vendo aí qual era o objetivo dos falsos profetas? Estes eram os porta-vozes, ou seja, a segunda besta, porta-voz da besta maior, que era o Império Romano. Agora, a respeito de Apocalipse capítulo 13, versículo 15, está aparecendo para vocês, quando fala de dar vida à estátua para que ela falasse, está aí aparecendo para vocês. Irmãos, a este respeito, atenção, a imagem sobre o sopro de vida sendo soprada na imagem da besta deve ser uma expressão figurativa, vívida, para se referir ao papel desse agente dentro do culto imperial, e não estritamente literal. Por isso que no começo lá eu falei para vocês, tornei a reviver na mente de vocês que nós devemos entender o Apocalipse dentro do simbolismo judaico. E tem partes que são literais, mas a grande maioria são figuras simbólicas, tá bom? Ou seja, aqui é que o procurador tinha esse papel bastante ativo naqueles dias, pois era ele que entregavam a morte àqueles que não se submetiam à besta. O cabra não adorava ali o culto, no culto ao imperador. O que fazia esses governadores ou procuradores? Entregavam a morte entregavam a morte em Roma. Então, nisto, há uma notável semelhança histórica e moral com a situação de Daniel. Aí nós entramos no paralelismo, porque nós temos que fazer um paralelismo dentro da Bíblia. Nós não podemos fazer um paralelismo com o mundo de hoje, abençoado. Nada a ver. Então nisto há uma semelhança incrível. Irmãos, teve uma passagem no livro de Daniel, capítulo 3, em que aqueles que se recusassem a adorar a imagem de Nabucodonosor, eles eram condenados à morte. Então, nessa passagem, nesse capítulo, o rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua de ouro e ordenou que todos se curvassem e adorassem quando ouvissem o som da música. Tem até a história de Sadraque, né, Mesaque e Abednego, né? Vocês devem lembrar disso aí. Então, aqueles que não adoravam eram jogados na fornalha. Irmãos, como eu falei antes, e eu volto a tornar a lembrar vocês, nós estamos tratando de história, tá, queridos? E de uma história bem antiga. Dizer as precisões de fatos, bem como sua datação, como exatas, é, no mínimo, ser leviano. Eu não quero ser isto. É claro que podem haver divergências quanto a nomes, a datas e até mesmo a acontecimentos. Porém, isto não desqualifica a nossa interpretação. Por quê? Porque nós estamos pausados na história daqueles dias. E é de conhecimento de todos que isto de fato ocorreu. Agora, os detalhes minuciosamente é que são imprecisos. Nós estamos analisando os dias naqueles dias e não trazendo para o futuro, tentando envergar estes textos para encaixar, por exemplo, na guerra da Ucrânia. Achar, por exemplo, encaixar um texto bíblico para que
supostamente dê vazão à construção de um terceiro templo em Israel. E achar que esse templo vai mudar ou trazer alguma questão bíblica para os dias de hoje. Irmãos, eu até acho que se quiserem construir o terceiro templo, seja lá o que for, são livres para construírem. Quantos templos eles acharem que vão construir. É uma parte da cultura daquele povo e nós temos que respeitar. Agora, a crítica é querer reviver tempos bíblicos nos dias de hoje. Aí, irmão, é um absurdo. Melhor então o quê? Ficar na história, procurar rastros que possam significar algo para nós daqueles dias. Isso é mais lógico, isso é mais sensato, e isso também é mais limpo, literariamente falando. Estamos entendidos? Mas vamos voltar aqui à mensagem e deixar a crítica de lado. Então, partindo dessa perspectiva, né, de achar indícios na história, naqueles dias, de pessoas e ligá-las à segunda besta, é extremamente saudável. Tá? Então, uma proposta interessante, agora vamos entrar nessa parte da mensagem, é considerar, né, uma proposta a considerar, é que esta segunda besta seja a aristocracia e o sumo sacerdócio judaico, vindo da terra. Não é isso que diz Apocalipse capítulo 13, versículo 11? Está aparecendo para vocês aí? Então vi outra besta que saiu da onde? De Jerusalém. Então, irmãos, isso não é uma proposta irrecusável, tá? Essa é uma proposta até bastante interessante considerar, pois, como diz aí o texto, a segunda besta tinha aparência de cordeiro, mas com voz de dragão, ou seja, subserviente ou um servo de Roma, e oposto a Cristo, junto com sua igreja. Irmãos, antes da era vindoura, que é o que está apontando o que vai acontecer em Apocalipse, e os senhores sabem disso, que vai ocorrer no ano 70, porque é uma história já acontecida. Antes desta era vindoura, o mundo inteiro, fora de Israel, ignorava Jeová e seu pacto. Por quê? Porque eles, naturalmente, eram tratados como opositores. E opositor na Bíblia, a Bíblia fala, no hebraico, que é Satanás, simbolicamente conhecido como príncipe deste mundo. Então o mundo era tratado à margem. Eu falei isso no começo. Mas com a irrupção do Messias, a chegada da luz em seu reino, o novo pacto já chegado, e com ele veio o quê? A libertação do mundo daquele poder maligno, do poder das trevas, do afastamento, da ignorância. Porque agora no porvir de Deus, todos seriam uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17. Por isso, Paulo também falou isto aos gentios em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. E o que estava acontecendo aqui em Apocalipse, irmão, era uma luta agora travada por parte daqueles que por muitos e muitos milênios foram abandonados, pois não tinham acesso à lei de Deus e era por natureza filhos da ira, como Paulo afirma em Romanos. E naturalmente era de se estranhar naqueles dias em que estava acontecendo essa guerra entre os judeus e Roma, a comunidade cristã oriunda do judaísmo fosse perseguida também pelos romanos. É isso que nós estamos vendo, uma perseguição de Roma para os cristãos da primeira era. Então o coração dos gentios ainda estavam em trevas e se tornavam opositores, ou Satanás à causa de Deus, devido a esse afastamento. E essa oposição, esse Satanás, em seu último esforço para prevalecer, usou o quê? O Império Romano, com seu grande poder, como seu instrumento para lutar contra o cristianismo e seu inimigo natural, junto com os judeus. E aqui estava sendo destruído o Império das Trevas. Estava sendo destruído o quê? O Império do Desconhecimento. Porque mais um pouquinho, logo ali na esquina, no ano 70 depois de Cristo, a luz
brilharia para sempre e afastaria tempos de trevas e de ignorância, quanto ao conhecimento do Deus de Israel. O Deus de Israel bíblico estava saindo de cena e dando lugar ao Deus do seu reino, que era, é e será para sempre Cristo Jesus. E neste período, irmãos, a natureza inimiga usou homens perversos como Nero, como Gécio Floros, como seus instrumentos para reprimir o domínio crescente de Deus sobre o mundo. Mas, no entanto, irmãos, à medida que a narrativa do Apocalipse continua, Satanás é finalmente derrotado e a igreja prevalece como congregação de Deus no mundo, trazendo luz para todas as nações, e essas religiões pagãs e diabólicas acabam ficando na história. Irmãos, para a gente encerrar, nós temos aqui mais uma questão a ser analisada a respeito da segunda besta, tá? Lá do Apocalipse capítulo 13, que é a marca registrada nos versos 16 e 17. Veja aí. Vou ler com vocês. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, e todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta, ou o número que representa o seu nome. É claro que as pessoas descontextualizadas procuram hoje, nos dias de hoje, marcas, né, na testa, aí falam que é chip, outros falam que é tanta coisa, né, pessoal? Tornando esse ensino futurista como um ensino de bestas, né? Bom, mas é isso aí. Quem acompanha o canal, lembra que há um tempo atrás eu trouxe aí esse entendimento bem aprofundado sobre essa marca. Não sei se vocês lembram, tá? Quando eu falei sobre os filactérios, lembram que eu falei sobre o filactério, que era uma caixinha amarrada na testa pelos judeus com pedaços de escritos da Torá. Então é disto que vamos falar mais um pouco e eu vou apresentar a vocês uma nova visão dessa marca, tá legal? Isto, irmãos, que nós estamos fazendo, só vai o quê? Acrescentando ao nosso conhecimento. Porque cada variante da história é muito interessante, não é verdade? Nós não podemos descartar o que a história está trazendo para nós. Para o quê? Para justamente compor estes dias de trevas que se abateu sobre o mundo daqueles dias. E isto veremos como? Na próxima mensagem sobre o Apocalipse, tá legal? Vamos ver que marca é esta. Vamos ver lá a questão do sacerdote, né? Vamos apontar ali alguns sacerdotes como possível segunda besta, tá? Claro que isso não é uma marca para os dias de hoje, como o sistema quer colocar na mente das pessoas, tá? Então vamos procurar as evidências naqueles dias. Por isso, irmãos, é importante não nos perder de vista, principalmente se este canal tem agregado cultura à sua vida. Então se inscreva hoje mesmo no nosso canal, deixe seu like, comente, distribua também esse conhecimento nas redes sociais que vocês pertencem, né? Façam debates positivos sobre o tema, porque é interessante isso, né? E lembrando a vocês mais uma vez que esses temas sobre o Apocalipse estão disponíveis em nossas apostilas, todas elas, para quem gosta de se aprofundar mais, tá bom? Como falo outro, para quem gosta de mocotó, tá aí uma excelente oportunidade, tá bom? E claro, pensando em nós nos dias de hoje e futurizando esse conhecimento tem que ser futurizado para a nossa próxima geração que vem aí, para os nossos familiares, e que muitos ainda nem nasceu ainda, mas são nossos familiares que estão vindo à Terra aí. Vamos deixar esse legado maravilhoso para essa próxima geração, tá bom? Esse foi o maior objetivo de ter feito essas apostilas. Adquira hoje mesmo, tá bom, irmãos? Bom, então estamos chegando ao final de mais uma mensagem, tá legal? Muito obrigado a todos vocês que ficaram até agora. E não percam, tá bom? Vem estar conosco no nosso próximo estudo. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas
apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.